Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Bora Falar. Você já sabe, eu sou Silvia Spolidoro e aqui você tem dicas de séries e filmes e a gente sempre traz um convidado e uma convidada para falar sobre o tema do audiovisual escolhido. Bom, e o tema de hoje é Por trás das câmeras, ser mulher onde quase ninguém foi. A gente assiste uma novela, se emociona, se envolve, se perde na história. Mas quase nunca a gente pensa quem está ali, por trás das câmeras, literalmente. Agora, imagina esse cenário: cabos, equipamentos pesados, equipe, a maioria, obviamente, masculina. E no meio disso tudo, uma mulher segurando uma câmera com uma rosa vermelha em cima da sua lente. E quando isso nem era lugar para ela. Hoje no Bora Falar, eu tenho o prazer de te levar para dentro dos bastidores para falar de coragem, resistência e de paixão pelo audiovisual. Eu recebo ela, que abriu caminho quando quase não existia caminho. A primeira mulher câmera da TV Globo, Cris Lecioli. Seja Ah, já bem-vinda! estou começando a me emocionar. Obrigado por essas palavras maravilhosas. Totalmente 100% verdade. Não tem nada de fake news aqui, gente. É tudo verdade. Ai, Ai, Cris, que bom te ver, te rever. Quanto tempo a gente não se encontra? A última nem vez foi sei. numa homenagem que fizeram para você no sindicato, Ah, é, foi final de 24. final de 24, É, exatamente. Você estava verdade. terminando o Renascer, né? Exatamente. Que Foi legal. lá. Foi um encontro muito legal, muito gostoso, cheio de mulheres. Graças a Graças Deus, a como isso Deus. mudou, né, Cris? Com a Mudou. graça de Deus, isso tem Nossa, e melhorado como bastante, como né? é diferente, né. Antes você pisava em ovos, e aí hoje você ter ali uma força na retaguarda, Mais uma diretoras, né? fala, né, que Uhum, tem mais peso. sim. Eh, caiu essa ficha para mim quando eu vi que numa oficina que a Globo fez, que deve ter, não sei se tem 5 anos, não sei, entraram, acho, se eu não me engano, 5 meninas e um menino na oficina. Eu falei: meu Deus, olha isso, olha o poder, né, que é onde chegou, que bom que deu certo, né, um legado aí de muitas pedras no caminhos, mas graças a Deus eu consegui fazer meu castelinho E que castelo, com né? com a ajuda de amigos, de profissionais e, enfim, da família principalmente, porque não foi um caminho fácil, Uhum. mas faria tudo de novo, porque foi incrível e eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo, que eu acho que hoje em dia é um privilégio a gente poder trabalhar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente não se vê fazendo outra coisa, que faz parte, né, assim, do nosso corpo, do nosso respirar. Então, eu acho que isso é onde a gente leva, né, o tesão do dia a dia, aquele frio na barriga, o coração batendo forte ainda quando você vai fazer alguma coisa que te, eh, que te exija um pouco mais. Então eu acho que eu fui muito feliz, apesar de todas as pedras, que foram muitas, mas eu acho que as flores foram muito mais. Sempre, e você sempre teve a sua flor ali, a sua rosa vermelha, que É. é uma assinatura, sempre foi uma É assinatura sua na engraçado, câmera, né, né? que foi isso, que começou numa brincadeira, né, quando eu comecei aqui nos estúdios Globo, e um contra-regra vermelhinho vinha e colocava ali todo dia uma rosinha de verdade, né. E aí a gente começou a levar essa brincadeira e foi, de repente: "Cadê a rosa? Cadê a rosa? Você não começa a gravar enquanto não tiver a rosa". Alguns me chamam de Rosa, então acho que realmente virou ali um símbolo muito legal. Uma vez eu escutei de um ator português, o ator português, né, seu Raul Sonado, quando eu estava em Portugal de passagem, sendo que eu já tinha morado lá, e na época eu era do figurino, né, quando eu morei em Portugal, fiz 4 novelas no figurino, e aí quando eu voltei para passear, encontrei com ele, contei a história, que eu era câmera, não sei o quê, contei, né, um pouco do que estava acontecendo,
E ele falou: se meu amigo Carlos Drummond de Andrade estivesse vivo, eu ia contar a sua história para ele, porque a tua rosa quebra o gelo da máquina. E era muito verdade isso, porque às vezes vinham, né, atores falar comigo, pô, quando eu preciso me emocionar, quando eu sei que é uma coisa mais importante, eu olho ali para aquela poesia, né? Então, assim, acabou virando um, um, um condutor ali de emoção, sei lá, vamos falar desse jeito, né? Com E quando certeza. a Maria nasceu, eu pus uma pequenininha junto, você Eu lembra lembro disso? disso, eu lembro disso, eu lembro você grávida da Maria, a gente Pois é, gravando, eu não lembro mais qual novela, mas eu lembro disso. foi Geração Brasil. Geração Brasil, Geração verdade. Brasil. Acho que Carol fazia essa novela também com vocês, eu fazia estúdio extra, Eu e acho a que Carol era. fazia, eu lembro que ela pegava carona comigo, eu sempre ia no estúdio, vamos perua. É, exatamente. Muito legal. Olha, que felicidade, Cris. A gente hoje vai Felicidade. falar da novela Renascer, tá? Do remake de Mas a dois mil e vinte e gente tem quatro, muita né? coisa para falar, Olha, gente, porque são aguenta aí, tantas porque hoje a emoções. novela foi só a desculpa para ela estar aqui, porque hoje é um papo de comadre, né? Ah, Babaiofa, você lembra disso? babá, fala Vamos sério. contar para vocês. A Cris, primeira mulher câmera na TV Globo, e eu fui a primeira assistente de estúdio mulher na TV Globo. Exatamente. E aí, quando eu cheguei lá, era aquele mundo totalmente masculino, e o que acontece? O meu trabalho, ao contrário da Cris, que era ficar atrás da câmera e eu botar o olhar maravilhoso e sensível dela na cena, o Mas meu você era era. gritar com o estúdio inteiro Não, e o seu botar era de ordem na casa. mediar ali o meio de campo, literalmente. Equipe, direção, elenco, e É, ali, e técnica técnica, todo e mundo todo. reportando ali, comandando o estúdio Exatamente. Que inteiro. não é muito fácil, Você lembra, né, né? Cris? Passei por boas ali, Com já certeza. escutei assim, engrossa essa voz, menina, É, ninguém vai te respeitar. eu já Mas, ao escutei. mesmo tempo, também os contra-regras, o que que eles faziam? Iam lá, falavam, para de bater que a Silvia já mandou calar a boca, né. É Eu tinha isso, minhas com defesas no certeza. estúdio, A né. gente se dava muita força uma para Demais, outra, porque demais, demais, foi demais. uma uma contracena ali, né, nos bastidores, que É a gente verdade. segurava uma ponta da outra É e falava: verdade, é "Vambora". verdade, vamos embora, é isso aí. E Babaiofa nasceu, a gente estava fazendo uma novela que era Páginas da Vida, se eu não me engano, Acho era que Páginas era, da Vida. A é. gente estava na novela e o Estúdio Extra tinha, bom, novela de Manuel Carlos, tinha Estúdio Extra 2, 3, né, Tinha estúdio esse para conseguir fechar o em toda a Projac Globo. inteiro, o Projac que hoje é Estúdios Globo, na nossa época chamava-se Projac, Página todo mundo, é que é né, muita história, você é lembra? muita Páginas da história. Vida, o último episódio foi quase ao vivo. Foi, A gente exatamente. Eu gravou lembro, a gente gravando a Regina eu Duarte e o Zé lembro. Maia, primeiro o lado dela, depois o lado Depois do lado dele, dele, porque não tinha os não dois, tinha um os estava na 2 ao mesmo externa, tempo. né. Uma loucura. E eu lembro desse episódio que a gente estava no estúdio, você Eu estava lembro comigo, a gente? desse dia. Quem? O nosso querido e saudoso Valinho. Muito querido. Maravilhoso diretor de Demais. imagem, sensacional, um decano da televisão brasileira Sim, também, com Valinho, né. certeza. Opa, E aí ele estava assim, e de repente entrou um ator que é um fofo, nosso querido, senhor o senhor ator ator, Armando nossa senhora. Babaioff, e aí o Babaioff estava em cena e o Valinho assim, e aí, eu não sei o que que eu falei assim: "Não sei o que é do Babaioff", aí ele: "Babaioff? Quem que chama Babaioff?" Eu falei: "Valinho, é o sobrenome dele, Armando Babaioff". Pronto, aí o Valinho dali já fez: "Gostei desse Babaioff", então tudo era Babaioff, "Ô Babaiofa", aí começou a me chamar de Babaiofa. Aí você era Babaiofa, eu era Babaiofinha, Não, aí tinha os o equipamentos. "Ah, tudo tira esse era babaiofa tira daí, o Babaioff da aquele frente, "Ô Babaioff, vai lá, pega pega aquele esse Babaioff, babaiofe". põe no primeiro plano pra mim do Babaioff". Aquilo Gente, virou uma língua, um é, dialeto Babaioff, né. exatamente. E E a que gente só até nós hoje, duas só nós 2 sabíamos da história, e a gente era as babaiofas que comandavam ali o e que estúdio, né. levamos até hoje para a nossa Para vida, nossa porque vida, a a gente só gente se fala nunca assim: se "E sama aí, Baba, tá tudo bem? Vamos gravar virou até comigo?". apelido. Virou apelido, não é nem Babaioff. E você falou com o Babaioff sobre isso, você contou Falei, pra ele, contei né. na época, ele achou o máximo, ele: "Pô, que legal fazer parte disso". Maravilhoso, ele é Ai, um ai. senhor de um ator, além de ser Ele um é, gatíssimo. ele é. E, bom, a dica é a novela Renascer, como eu falei, está disponível na Globoplay, o remake em 2024. Renascer é um grande remake da famosa novela de 93, estrelada por Leonardo Vieira e Antônio Fagundes. No
enredo, a gente acompanha a trajetória de Zé Inocêncio, que Humberto Carrão fez nessa versão, um homem sem posses e sozinho no mundo, que finca seu destino aos pés de um jequitibá. Tendo a natureza como testemunha, ele renasce e estabelece um pacto que o acompanhará ao longo de toda a sua vida. Entre lendas e mistérios na famosa Bahia, José Inocêncio logo se torna coronel e monta seu próprio império de cacau. Se casa com a Doce Maria Santa, que foi a Duda Santos que fez, por quem se apaixona perdidamente. Ela lhe dá 4 filhos, mas a vida de Zé Inocêncio será marcada pela perda e as desavenças com os seus filhos. Cris, eu sei que é óbvia a Hum. pergunta, mas por que você escolheu renascer? Pra gente falar. Ah, assim, em primeiro lugar, eu acho que foi uma coisa que está muito próximo de mim e que acabou sendo um fechamento de ciclo de 30 anos, né, na empresa. Então e foi uma novela muito especial, uma linguagem muito especial, com pessoas incríveis. Eu não sabia que seria a última, mas, foi. E então eu falei: "Pô, eu vou acho que buscar ali na". Foi um novelão, né, que nem a gente fala, as novelas antigas, a gente fala: "Ah, é um novelão", e muito gostoso de estar ali, né. E aí eu falei: "Pô, vou falar do que está mais próximo", né, porque as pessoas têm até uma memória mais recente, né. E foi muito especial para mim, porque eu vou contar até uma historinha rápida aqui. Conte, não, o tempo é seu. Antes de eu entrar na Globo, eu entrei em 96, né, eu vim de Portugal, né, e quando eu cheguei aqui, que eu sabia que era isso que eu queria fazer, né, lá eu trabalhei no figurino, mas eu ficava do lado do câmera o tempo inteiro, porque me gerou curiosidade. O meu pai era diretor de fotografia, então já era uma coisa ali que eu tinha um pouco mais de afinidade, né. E quando eu voltei eu falei: "Eu vou querer fazer câmera, operar câmera". Aí eu fui procurar onde que tinha, né, a único lugar que tinha aqui no Rio era na Fundição Progresso, e eu mergulhei na Fundição Progresso no primeiro semestre de 96. Fiz todos os tipos de curso de Tezuka Yamazaki. O Felipe Sá foi o meu professor de câmera lá, que eu cheguei a trabalhar com ele aqui várias vezes. Fiz vários, fiz muito, fiquei 6 meses só, fazendo cursos, né. Da Tezuka ela falava: "Você agora é minha assistente", de tanto curso que eu fiz dela. E eu segredei para ela que eu queria ser câmera, e aí ela falou: "Então você vai ser, se eu fui a primeira diretora mulher, por que que você não pode ser a primeira câmera?". E eu nem tinha isso na ideia, eu sabia que ela tinha trabalhado com meu pai. Fiz também um curso de direção de fotografia com Walter Carvalho, Ah, só com né. Walter Carvalho, né? E Uhum. foi tão bacana, foi um workshop, né, mas foi muito legal, porque ele entrega demais, né, é uma coisa que aflora nele quando ele está falando disso, e aquele olho que brilha ainda, né. Então, naquela época, eu falei: "Cara, eu queria estar do lado desse homem", né. E isso não aconteceu. A gente foi embora, voltando, a gente foi embora do curso. Passou, sei lá, uma semana, a fundição liga pra gente: "Olha, você tem livre tal dia?". Falei: "Tenho". "Não, porque o Valtinho quer que vocês voltem na fundição por conta dele, que ele acha que ele não deu tudo, que ele quer falar a coisas que ele não falou". Isso é incrível, né, é um deleite você, essa paixão, né, ter paciência de dar aula e chamar para voltar ali, e aí nós voltamos, tal. E eu vi que quando eu estava na Globo, que ele fez novelas e nunca casava da gente estar junto, né. Então quando eu vi que eu ia para Renascer, eu falei: "Não estou acreditando que eu estou realizando esse sonho", né. E foi uma parceria muito legal, né. Eu contei para ele a história, o os eh, o filho dele fazia com a gente curso, né, hoje um grande operador de Steadicam, o Lula. Então foi um presente que eu ganhei e que, né, veio aí para fechar o ciclo, eu consegui realizar esse sonho ainda ali nos 45 do segundo tempo. E foi muito especial, porque o Valtinho,
o Gustavo chamou o Walter, né, o Gustavo um gênio, né, para mim ele é incrível, o diretor, né, da novela. Ele tem É o Gustavo Hernandes, é isso? Gustavo Fernandes. Fernandes. Fernandes, é. Ele, para mim, ele é um maestro, assim, ele, sabe, ele se conecta com a gente ali, ele não se coloca num pedestal, ele tá junto, né? Vamos sentar aqui no chão e vamos resolver e vamos fazer, e ele dá aquela pincelada que muda tudo. Os quadros eram completamente diferentes, né? Eh, as lentes, então foi um trabalho muito especial, né. E a Thalissa estava comigo, que Maravilhosa. Ela foi a maravilhosa. segunda câmera, não Isso que eu foi? ia falar, Eu ela lembro foi. dela. Eu conheci Thalissa Trabalhei com muito com 8 ela anos também. de idade. Que era filha do Ela filha do Bolinha. Bolinha, que Aham. trabalhou com a gente, trabalhou Trabalhei com com meu Bolinha irmão, que também. era câmera O também, Guto o Lecioli, que é um Guto senhor Lecioli. diretor de O imagens. meu pai era o Dante Lecioli, que era diretor de Uhum. fotografia, aí o Guto começou a trabalhar com ele na iluminação e depois foi para câmera, né. Aham. E a gente o Guto e o Bolinha tiveram produtora, então eu tinha o contato com a Thalissa, né. Sim. E então foi muito bacana. E aí eu sei que renascer foi, para mim até foi um renascer com certeza, porque voltando, dando volta aí nessa trajetória toda que foi muito linda, eh, a gente fica mais lá. É um clichê, mas é verdade, né, que a gente fica mais lá do que em casa. Minha filha hoje tem 11 anos, eu tive a Maria com 44, né, e então eu escutei coisas dela, assim, que me pegou muito no coração, né, de eu falar, ela é muito atenta a filmes, ela gosta, ela vê os detalhes, aí ela me chamava e falava: "Mãe, vem ver aqui". Aí ela passava lá o filme para mim, eu falei: "Que foi, filha? Que tem aí?". "Ah, mãe, você não está vendo? Olha no óculos refletindo a equipe inteira", né. Ou senão ela falava: "Olha, mãe, passou aqui uma sombra de microfone", e eu nunca falei nada disso para ela, né. Então eu sempre vi que ela tinha um É o olhar DNA, ali, né? o DNA. Aí eu falava: "Filha", o pai dela também é diretor, também trabalha em televisão, né. Uhum. Aí eu falei: "Filha, você vai trabalhar em televisão que nem a mamãe e o papai?". Ela: "Eu não". Peguei e falei: "Como assim eu não desse jeito?", né. "Por Aham. quê?". "Porque a minha filha vai ver muito mais a mãe dela do que eu vejo a minha". Isso com 7 anos e eu tuf! Não é, e a Rosa lá na E a câmera. Rosinha. E a novela com a audiência lá em cima. Então, assim, isso foi lá atrás, quando eu fazia Geração Brasil, que foi quando eu engravidei dela. E eu Aham. trabalhei até 8 meses, porque acabou a novela, senão a gente ia mais um pouquinho, barrigão e Nascia no estúdio, né? gravando. Exatamente. Ai, ai. Então, Renascer, eu acho que acabou sendo um pouco de tudo para mim, um misto de É emoções simbólico, ali. totalmente simbólico para você, te trouxe o início com Walter Carvalho, finalizou com Exatamente. ele. É Exatamente. engraçado como o universo conversa com a gente. Basta Total. a E gente eu estar acredito atento e muito. acreditar que nada acontece por acaso. Imagino que você tenha ficado triste com a saída da empresa por uma vida inteira lá, mas eu sei que você também está feliz agora, não Não, com tá? certeza. Eu tô, assim, é lógico que, né, como você falou, foi muito triste. A gente, né, pega assim: "Opa, oi, é comigo?", né. Aham, E uma vida toda ali, não foi só uma história profissional, foi uma história pessoal, de família, de vida, né, porque meu pai, ele entrou na televisão em 1950, né, então a gente viveu muito aquilo. Lá dentro da Globo todo mundo: "Ah, é a filha do Dante. Ah, é o filho do Dante", e não sei o quê. A gente sempre teve o nome dele, pra zelar ali, né, porque ele sempre sim. foi muito querido. Então, foi realmente uma história de vida, né. Então, quando você é pega, assim, de surpresa, você fala: "Meu Deus, né, e agora?". E família, e não sei o quê, e minha filha, né. Mas eu estou muito próxima dela, eu estou muito próxima da minha mãe, né, maravilhosa, que sempre foi minha primeira fã número um, assim, do gargarejo, né. Então, eu estou próxima dela também. A vida está dando uma reviravolta agora, neste momento, Sim, nesse sim, exato momento. sim. Então, porque eu estou voltando para São Paulo, né, para morar lá, por causa de trabalhos, né, Aham.
e nós vamos morar na casa onde eu cresci. Olha, Então, assim, eu nunca imaginaria, só que é um remake. Você tá indo fazer um remake. tô totalmente, assim, a Maria tá feliz de poder ir lá morar comigo numa casa onde eu nasci, e eu mas o trabalho tá lá, né, então, eu tenho ficado 2 meses e meio lá, venho, fico um aqui, isso aqui o preço está muito alto, porque por enquanto a Maria ainda está aqui, porque ela desculpa, a Maria está aqui porque ela está na escola, Aham. mas a gente tem que, né, seguir, nada é por acaso. Segue o chamado, segue o Exatamente, chamado. Porque exatamente. você é a protagonista da sua história, e se a vida tá te chamando, se o nosso roteirista mor tá te chamando, é É, porque tem missão exatamente. e tem uma Não, aventura para e você foi ali. muito legal, porque, olha, eu desviando totalmente do Não tem assunto. problema, a gente está falando de renascimento. A novela tá no Globoplay, você assiste lá que você vai Mas a gente gostar. vai falar mais um pouquinho. E, porque eu fui trabalhar para a Televisa, então, assim, 80% da equipe, tudo De São Paulo, mexicana. aham. E fica em São Paulo a Televisa? Não, mas a gente grava, é um reality que Ah, passou só em reality. Miami e Estados Unidos. Entendi. Então eles vieram gravar ali por causa da estrutura, enfim. Hum, e a gente ter esse contato com pessoas de fora, de uma empresa completamente diferente, então foi muito legal, sabe. Você se vê ali, falando um portunhol e eles também, e um programa muito grande, tinha 4 palcos ao vivo todos os dias Nossa senhora. praticamente, então foi uma experiência muito Gigante, legal, né. né. E Uhum. agora estou indo fazer a casa do patrão com Boninho. Ah, vai trabalhar com Boninho. Boninho, Bonfim, pô, e todo o pessoal que eu Aham. trabalhei, que quando eu vim, eu comecei no jornalismo, quando eu vim para cá, eu fiquei um tempo no Faustão e depois eu fiz os Big Brothers raiz, né, que eu chamo, de Aham, 1 até o 7, 8. aham, Então e agora eu estava lá gravando o Apostarias por Mim, que era o programa lá do México, aham. aí começo a ver umas carinhas assim, falei: "Espera gente, o que está acontecendo?", né, falei: "Ai, que delícia!", o Começa a pessoal lá do Big reencontrar, 1, né. Tá então, lá também, né. o Bonfim, né, que está me Aham, levando para trabalhar lá, foi aham. muito legal, está sendo muito bom, e a gente está feliz aí com essa Com essa mudança, mudança, né, com esse esse renascimento. O renascimento. remake, é um Um remake remake da minha renascimento. vida. Bom É, demais. exatamente. Como é que foi no seu começo lá na Globo? Te acolheram ou você precisou se impor para ocupar o seu espaço? Ai, primeiro assim, eu resolvi dar esse pontapé na porta, né. E eu, na verdade, quando eu resolvi, tomei essa decisão, acho que eu não cheguei a nem a pensar: "Ai, é só homem, não sei o quê", foi uma coisa que foi uma paixão, assim, amor à primeira vista, né. E eu tinha 23 anos, e aí quando eu fiz um curso da Tizuca, de direção para atores, que ela fazia Você Decide na época. Então o que que ela fez, muito inteligente, nossa geniazinha, né, ela Aham. levou a gente para o set de Você Decide para dar o curso, para a gente poder ver como que era, Na né, a prática, né? batuta dela na Uhum. prática, tudo. Ela colocou a gente de figuração e ficamos ali perto. E quem era o câmera dela no Você Decide era o Fernandinho Cruz. Então eu colei nele. E assim, e foi muito, não foi muito proposital, porque é lógico, né, uma coisa que eu queria, né, mas eu sempre tive aquele jeito, eu sempre chego de mansinho, né, nunca fui, extrovertida e não sei o quê, eu sempre cheguei de mansinho e eu ficava ali com ele e tal. E ele falou para mim que ia ter um curso dentro da Globo para formar câmeras, né. Aí ele falou: "Mas é para funcionário", né. Aí ele falou: "Mas vai lá no 266, fala que você quer, de repente, entrar como ouvinte, vê se eles deixam, né. O não tá garantido". Eu falei: "Então eu vou lá", né, que eu sou dessas, né, vamos lá. Aham, Vamos ver no que dá, né, aham. recebo como uma boa sagitariana, Hã. vamos ver no que dá. E aí eu passei no 266, antes de ir para Fundição Progresso, até falei: "Ah, eu queria
eu soube que vai ter um curso assim, assim, assado, eu queria como ouvinte. Na época dei o número do meu Teletrim. Eu Agora falei entregou a idade. eu sou de 70. É. Aí, Hã. falei: Se puder, né, entrar em contato comigo e tal". Aí, eu estava em casa, aí meu Teletrim comparecer no Jardim Botânico 266 às 17 horas. Eu lembro até hoje, eu falei: fundição começa às 19, eu passo lá, vejo o que que é e vou". Quando eu cheguei lá no 266 ali na Jardim Botânico, tinha um mar de homens, né. Falei: "Gente, o que está acontecendo aqui?". Hã. Aí eu sentei, assim, quieta, eu fui na mulher e falei: "Olha, pediram para estar aqui às 17 horas, não sei o quê, Ana Cristina, tal". Ela falou: "Senta ali que você já vai entrar". Eu sentei e falei: "Gente, o que está acontecendo?", né. Aí perguntei para o menino que estava do lado, Hã. eu falei: "Vem cá, o que que vocês estão fazendo aqui, né, o que que está acontecendo?". Ele falou: "Eu é que pergunto, o que que você está fazendo aqui?". Porque aqui nós estamos, a gente está fazendo prova, eu não lembro mais a palavra, a gente Uhum. está fazendo teste, Teste. porque vai abrir, vaga pra Globo News, que é o canal que a Globo vai inaugurar, mas vaga para câmera. Ele ainda fez assim: "Mais vaga Tipo para assim, câmera, não né, é o pra que que você você, está né, fazendo querida? aqui?". Eu É. fiz sabe quando você faz assim? Porque assim, eu nunca tinha feito nenhum além do curso ali da Fundição Progresso, quando eu fazia os cursos da Tizuca, ela falava tinha aqueles, os curtas no final do curso, ela me punha para fazer, né. Mas assim, nada profissionalmente, mas assim, foi os únicos momentos que eu tive contato com a câmera. Aí eu sabe quando você te dá um gelo, né, aqui? Eu falei: "Meu Deus", né. E aí começaram os testes e não sei o quê, e todo mundo numa torcida muito grande, eram 3 vagas, devia ter ali umas 400 pessoas, sei lá eu. E aí quando um dia eu estava em casa e não, e eu falei para a menina, né, que é a Kátia, que era do RH, eu lembro dela até hoje. Eu falei: se eu não passar aqui, eu vou voltar para Portugal. Eu adorei morar lá, eu quero ficar lá, né". Eu acho que isso aqui não vai acontecer, mas enfim, né, você como ouvinte, eu vou tá menina, eu sei que ela me mandou um bip, Portugal nunca mais, comparecer no A vaga 266 é para ser sua, né. admitida, então foi muito legal. Que Aí maravilha. a gente estreou a Globo eu entrei em setembro de 96, a Globo News estreou em outubro de 96. Olha Aí eu isso. fiquei ali, fiz a faculdade de cinema em paralelo, vendia sanduíche à noite. Cris sendo Cris, né. Eu fazia sanduíche para vender dentro da Globo, vamos Aham. Cris sendo Cris. Hã. Aí eu sei que mas eu falava: "Eu quero fazer novela", né. E aí eu sei que eu comecei eu fazia meu horário, aí eu ia eu fui bater no Projac lá na época, "Olha, eu quero, não sei o quê, barará". Eu fazia meu horário, ia para lá e ficava vendo, e foi assim por anos, por minha própria conta, né. Aham. E ficava aprendendo olhando. Aí depois de um tempo, me chamaram para fazer o Faustão, né, e aí começou, né, essa jornada de Big Brother e depois caí nas novelas, fazia de tudo um pouco lá dentro, e aí nesses últimos acho que 5, 6 anos, a gente ficou como especialista de dramaturgia, né, e que estava dividido plataforma e dramaturgia, então aí eu fiquei fazendo só dramaturgia e foi muito legal, foi uma trajetória que eu me orgulho, porque é um legado, né, que eu deixei, que eu nem pensei que pudesse, mas foi bastante complicado, lá no jornalismo quando eu entrei, teve câmera que foi tirar satisfação com o chefe, como que ele tinha contratado uma mulher, eu recebia telefonemas dos mais absurdos possíveis, até eu estava lembrando com o Bonfim, lá em São Paulo agora, a gente almoçando, jantando depois do trabalho num restaurante perto lá dos estúdios, com a equipe, entrou uma mulher, traçou uma reta, sabe, veio em cima de mim com o dedo na minha cara: "Você está roubando meu homem", eu nem conhecia a Meu Deus pessoa. do céu. Então, assim, recebia telefonemas em casa: "Ah, porque você está grávida de fulano",
não tô nem grávida, minha filha. Cadê minha barriga?", né. Aham, Naquela época eu não tinha aham. Que barriga. barriga, aqui é tanquinho, meu bem. Aqui é barriga negativa, meu amor. Ai, ai. Então, assim, foi muito complicado, era matar um leão por dia e eu acho que continua sendo. Nós, eu fiquei 15 anos sozinha, então foi bem barra, assim, as coisas que eu ouvi, que eu presenciei. Já ouvi que a minha barriga tinha que estar no fogão, então, escutei coisas, assim, muito pesadas, né. E mas assim, a gente vai mostrando com trabalho, né, já tive dedo na cara, mas você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo, na frente de uma equipe inteira. Então, graças a Deus eu sempre, com trabalho e quieta no meu canto, sem bater de frente com ninguém, porque eu estava ali, porque eu escolhi, né. Tinha dia que eu chegava em casa e chorava, e chorava, e chorava, aí minha mãe e o Guto: "Você não precisa disso, sai". Eu falei: "Não, eu vou conquistar meu lugar ao sol, é o que eu quero, e eu vou fazer", né. Então, tive muitos amigos que me ajudaram, graças a Deus eles foram em número muito maior do que os que eram contra, né. Eu sempre tive humildade, que eu acho que isso é o que a gente não pode esquecer nunca na vida, né. Com humildade você vai trabalhando e É vai, porque a gente eh não é, né, a gente está. eh, Quem entende isso, né. então, quando começaram a chegar as meninas depois desses 15 anos, que foi a Tatá, a Thalissa a segunda, aí veio a Geraldine, a Bela, então foi, eu falei: "Gente, eu nunca imaginei, assim, se eu fosse pensar naquela época que, eu fosse estar no meio de meninas", né. E hoje em dia a Globo só quer contratar mulher. Eu, assim, eu não desmereço os homens de maneira nenhuma, porque eles foram, super importantes e são super importantes, porque eles aprenderam na marra, né, nunca teve um curso lá atrás que aprendesse a fazer televisão. Então, se não fossem eles, nós também não estaríamos aqui. Conquistamos nosso lugar? Conquistamos, mas a gente tem que respeitar, entendeu? A gente tem que ter referências, não adianta bater no porque eu sou, porque eu a faço e aconteço. A gente teve referências, né, lá atrás, dos melhores, das pessoas com quem a gente se identificava, com quem nos ensinou, né. Então, eu respeito demais esses meninos, assim como eu amo e respeito demais as meninas que estão aí, elas são muito boas, todas elas, acho que eu não, pelo menos até quando eu saí, sabe, não tinha uma que você falava: "Ai, é mais ou menos". Não, elas são foda. Aham. Então, e eu me orgulho muito disso, em saber que a Globo e o audiovisual em si, hoje quer ter mais mulheres, né, quer que esse número aumente, não quer, vamos colocar no lugar dos meninos, dos homens, não, é estar juntos num set de gravação, né. E eu fui a São Paulo agora fazer esse trabalho, fiz o Lollapalooza e com as meninas da Globo, né, eu fiz pela Globo, e ver, sabe, as meninas têm acho que 6 anos, a mais velha ali de Globo, e estar junto com elas e conversar, bater papo e elas, virem conversar comigo com orgulho, né, de eu ter começado a abrir essa É, porta para elas. você chegou com um facão, tá 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 É, tá tá, né, abrindo o então, caminho, né. eu só, assim, eu tenho muito a agradecer mesmo a minha família que, pô, como me deram apoio, né, trabalhar com meu irmão lá dentro, que a gente sempre se deu super bem, né, meu Aham, irmão é meu melhor amigo, o Dindo da minha filha, aham. então a gente sempre trabalhou muito bem, acho que nós 2 fomos o que mais sentimos essa ruptura, né, É porque então antes estavam juntos sempre, né, ali, e agora exatamente. tem essa distância física, né. Mas Exatamente. tudo faz parte também, né. Faz O Guto parte. fez Renascer com você? Não, Não. Guto não fez Renascer. Então, mas a gente trabalhou muito junto, né, então, eu só tive coisas boas, sabe, ali dentro. Sou grata pela empresa que eu Com trabalhei. certeza. Então, muito, muito grata, porque ali, se você quer trabalhar com televisão, né, você sabe que ali você está respirando, tecnologia, o E o que tem de melhor, melhor, o não não existe. adianta, Não pode tem falar o como. que Não, não for, tem como. entendeu? É Ali é uma mestrado e doutorado recebendo, né. Eu exatamente. falo isso. Às vezes vem um assistente: "Ai, onde eu faço um curso?", não sei o que, eu falo: "É aqui, você está no melhor lugar",
entendeu? Então, Verdade. aprende aqui, olha aqui, eu fiz assim também. Então, você não lá fora você vai aprender alguma coisa, mas a mão de obra é aqui. É o melhor curso que você pode ter na vida. Se você tiver vontade, resiliência, sabe, saber o que você quer, e tiver ali dentro, não perca a oportunidade, porque é o melhor lugar que você pode estar é ali. Então, eu fico muito feliz. É muito gostoso, né? A gente que trabalha com audiovisual. Eu fui lá fazer o Lula, não sei o que, você vê aquela montanha de equipamentos e não sei o que, me arrepiava, o olho brilhava e o coração batendo, trabalhando na lente 1000. Aí você fala, caramba, é isso ainda que eu gosto de fazer, sabe? Te dá aquela ansiedade, aquele tesão do primeiro dia, né, quando você estava aprendendo e tá com isso agora. Então eu acho que eu escolhi o caminho certo, Ah, sabe. eu tenho certeza. É, E a câmera, ela não é só técnica, né, Cris? Ela conta uma história. Qual a total. cena que você Uhum. revisita sempre de Renascer que você fez? De renascer. É. Ai, Alguma que te marcou, que você falou: "Meu Deus, aí vinha num trilho, ai, ou sei lá, um big as ce close do ai, fulano então, chorando, vai". as cenas, da casa do Marquinhos Palmeira, né, do Do Inocêncio, Inocêncio, aham. sempre eram cenas muito, pesadas, né. Então, eu teve um carrinho que eu fiz com o Valtinho, mais de um, que foi muito bacana, né, porque o Valtinho gostava muito de plano de sequência e não sei o quê, e os takes mais, mirabolantes, então você tinha que estar muito atenta a tudo. E foi uma cena numa entrada ali do casarão que tinha muita rotação enfim. E também, ai, o que que eu ia falar? Me perdi. Ah, Eh, dessa imagem, né. não, foi uma cena no final já da novela, Uhum. quando o Inocêncio vem abraçar o filho chorando na cama ali. Eu não estou lembrada agora o porquê da história, Certo. mas Mas a emoção era essa, pai e filho, né? exatamente. Depois até te mando, eu tenho, Uhum. fotos que o Valtinho tá comigo ali do lado da câmera, e tal. Legal, legal. E quando passa alguma coisa de renascer, que é o Juan que fazia o filho dele, né, quando ele chega para abraçar o Juan ali na cama, que o meu close tá sempre, e a gente no closão dele chorando muito. O Juan também e o Marquinhos deram um show nessa novela, né. Marquinhos dispensa Ah, comentários. ele é maravilhoso, né. E Dentro e fora do set, né, né. nossa, absurdamente. E o Juan também é um Uhum. menino assim, né. E aquela cena, para mim, foi uma emoção muito grande ali de pai e E filho. você segurando o E choro, né, que você fica ali na não, lente, mas mas tem que segurar a emoção, né. várias vezes nessa Não pode novela. perder um foco, imagina. Várias vezes nessa novela você se via, né, com a Aham. lágrima pendurada. Segurando ali para poder não Exatamente. chorar de emoção, né. Então, e assim, e de renascer foram realmente essas, exigências que o Valtinho fazia, que era desafios diários, né, pra gente, porque a gente não sabia o que vinha, e ao O que mesmo que ele ia tempo a gente inventar, né. sabia que era uma coisa muito boa, né, então isso dava um gás pra gente muito bom. Eu trabalhei bastante com ele, não trabalhei muito com o Gustavo, mas trabalhei algumas vezes. E então eu acho que ele punha um corredor de trilho, assim, e ali ele vinha e: "Vai, agora você vai, vem pra cá e vai pra lá". Isso aí, sabe, ele falava assim: "Faz errado que é o certo, não faz certo, faz errado. Erra, por favor". Então, Que aí vai ficar bonito. exatamente. Aí ele empurrava a gente às vezes e não sei o quê, ó: "Vem aqui, aqui, não sei o quê". Aí você falava: "É, tá bom". Então a gente foi pegando, né, essa linguagem, Dele, né. Aham, dele aham. conversar com a câmera, que é muito peculiar. Então, todos os diretores ali dessa novela, foi muito especial, a troca com o elenco, sabe, a gente se divertia o tempo inteiro, era uma família, sabe, a gente saía, a gente estava todo mundo junto, né. E eu nem sabia que era uma despedida, mas depois eu fiz um programa da Regina Casé, eu esqueci o nome. É. Ai gente, como que é? Ai.
Não lembro também, mas não tem problema. É, Tá bom. Dá um Google aí, gente. O programa da Regina é, Casella para 2024. que foi, passava depois do Fantástico. Hum. Esqueci, nossa, me deu um branco agora. Ah. Que foi uma delícia, que fiz com o Fabrício Mamberti, Uhum. Capetinha como câmera também, que é Aham. meu irmão, Aham. né? A equipe era muito boa e acabou o programa e acabou para mim. E acabou para ver. Acabou nada. Acabou esse Uma nova ciclo. fase. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Esse ciclo foi encerrado, É. mas e a novela Renascer, eu assisti a primeira versão, né? E foi em que ano? 93. 93. Eu Isso. tinha 23 anos, então Foi no seu começo aí do despertar para operar a câmera, exatamente. né? Então foi muito bacana, sabe? Aham. Porque era uma novela que você falava: "Caraca, Renascer", né. Então, quando me falaram que eu ia fazer, eu, nossa, fiquei muito honrada, muito lisonjeada, porque eu falei: "Que bacana, né, você poder participar de um remake, que nem quando foi Claro. Pantanal", não sei Lógico. quem, né. Clássicos, né, Cris? Foram Exatamente, clássicos da TV. mais Páginas da Vida. Meu amor, Páginas da Vida, a gente Ai, minha zerou a vida, porque o filha, que foi muito a gente bom. trabalhava, éramos felizes e sabíamos, Sabíamos não é? Era completamente. muito legal. A gente tinha estúdio todo dia, então eu fiz a novela toda também. E a gente trabalhava muito junto nessa novela. Muito E junto. Guto trabalhava com a gente. De vez em quando ele O Guto vinha. vinha de Era o vez em Valinho que quando. ficava no nosso estúdio, que o nosso estúdio era o oficial extra. Porque não era extra, tinham Exatamente. dois Não, estúdios, eram aquela 2 novela, estúdios. Eu minimamente. acho que tinha mesmo, assim, os 2 Tinha, estúdios eram dois estúdios principais. principais. Eu lembro disso, Canaves, meu grande mestre no principal com Jaime Até Monjardim. porque chegava o texto para gravar na Na hora, então tinha que ter hora, mais de na um, o hora, na nosso grande hora. maneco. É isso aí. Cris, para a gente terminar, você sente que você imprime um olhar feminino na hora que você está operando a câmera ali? Você sente que é um olhar diferente por ser Ah, mulher? eu acho que ser mulher já traz, né, uma bagagem diferente de emoções, de sentimentos. Eh, eu acho que quando o homem é bom, ele é bom pra caramba na câmera, independente de ter esses sentimentos ou não. Mas eu acho que a gente tem uma parte sensível, né, que de repente, não passa desapercebido, no nosso olhar, no nosso direcionamento, na nossa conexão, né, umbilical, vamos dizer assim. E a gente eu acho que a gente pinta o quadro de uma forma detalhista, que o homem é mais, ali no exato, É, ele é mais né. pragmático, né, e a mulher Exatamente. é mais Hum, sentimento, sem né. tirar, A beleza, também a lógico, do beleza do take masculino sim, com também, desse olhar certeza. masculino, né. Mas, eu acho que a nossa sensibilidade, o nosso cordão umbilical, nossa percepção em coisas, em detalhes que de repente não que eles não tenham, mas eu acho que o nosso detalhe é mais detalhista, vamos pôr assim. O nosso Perfeito. detalhe é mais, É detalhe mesmo, é um né. Vai detalhe fundo, é mais mesmo. profundo talvez, né, Exatamente, tenha mais aham. camada Eu do que acho um que é outro por aí. olhar. Eu acho que a gente tem uma emoção dentro da gente diferente, a gente se emociona com muita facilidade, então eu acho que isso só é bom, né, para a câmera, para o teu quadro que você está pintando ali, que você está executando ali o sonho, né, daquele diretor, que você está transformando em cena, tentando, achar como ele pintaria aquele quadro, como ele daria voz para aquele texto, né, qual a forma. E a gente aprender muito com o Jaime, né, daquela coisa de você ter o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano, sempre melhorando. Então eu acho que essa delicadeza, tem homens que têm muita, né, mas a gente tem, acho que full time ali, eh, Tá na pele, né. a coisa de você ser mãe, entendeu? De poder doar um pouco dessa emoção, para o que você está fazendo ali na hora, né, uma coisa que vem do âmago ali, você fala: "Poxa",
se eu fizer olhar para o lado, assim, de uma forma diferente, você vê outras opções, o que podia vir para somar. Então eu acho que a gente, eh, ter essa conexão com a câmera, com o elenco, com a atmosfera que a gente está criando ali, eu acho que é uma coisa muito maternal, né. Uhum, Uma coisa é um sentimento que a mulher traz, de uma forma muito delicada, uhum. né, não sei se Sim, dei perfeito. voltas e E a gente está aqui para te agradecer pelo seu legado, que ainda é constante, porque você está na ativa e ficará, porque isso é cachaça, a gente sabe. é verdade. Aqui, estou aqui, né, para te dizer que quanto orgulho, né, ter você como minha amiga, essa É profissional orgulho, é recíproco, fodarástica, é entendeu? recíproca. E assim, que bom que você nunca desistiu do seu sonho, que bom que você correu atrás e que você provou a senhora a senhora câmera que você é, o seu olhar sensível, atento e reconhecido pela Globo por tantos anos e reconhecido pelo mercado também, porque você está aí e ficará. Eu sei que as meninas que estão assistindo a gente, que são câmeras hoje, seja na Globo ou qualquer lugar, estão inspiradas em você, É, né? Porque sempre tem uma primeira e você foi a primeira e será eternamente lembrada por isso. E continua aí na pista, porque a é, senhora continua só mandando ver na lente e mandando ver nos seus quadros e pintando os seus quadros, é o né, o na tecnologia de hoje, o né. primeiro diretor e a primeira diretora que me deram chances aqui foi a Denise Sarraceni e Jorginho Fernando, que foi a primeira novela que eu assinei, foi Alma Gêmea, né. Então foi também uma coisa eu sei que a gente está acho que passando do horário, né. Não, tem pode falar. Uma cena que eu nunca vou esquecer, né, era o último dia de Alma Gêmea, a última cena, o estúdio lotado, o pessoal da externa veio para o estúdio e o Washington era o suporte, né. Então o Jorginho a última cena era um ator que não era da novela, né, que como se ele estivesse lendo um livro, que era a história da novela. Aí o Jorginho marcou um trilho in dele falando, 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 e ele virou o Jorginho no meio do estúdio, ele falou: "Cris, essa cena é sua". E eu nunca tinha feito um carrinho na vida. Eu falei, né, engoli seco, subi ali, eu falei: "Washington, pelo amor de Deus, vamos ali para eu ver como é que é, não sei o quê". E no que a gente estava indo, ele deu gravando e assim, era uma pessoa que não estava acostumada a me ver ali dentro do estúdio, né, no e passou um filme, assim, na minha cabeça. Quando ele começou a falar, eu falei: "Eu não posso errar, né, de jeito nenhum". Falei: Washington, vamos embora, vai dar certo, não sei o quê", nervosa, mas nervosa. Aí quando começou o carrinho, eu fui, graças a Deus, foi de primeira, deu tudo certo. Quando deu o corta, eu desci do carrinho e eu nunca vou esquecer o Washington: "Sua filha da mãe, eu estava sentindo teu coração na minha mão aqui empurrando o carrinho". Então, foi uma coisa que ali, eu acho que foi um momento que eu falei: "Caraca, eu posso, entendeu, eu consigo". O Jorginho me deu, essa cena não foi à toa, né, então foi um um momento Carimbo, que pá, eu sou capaz, é, eu posso e eu me superei. Superei o meu medo, exatamente. tive coragem. Gente, Que é o que a eu vida quer da sentia gente, meu né, corpo coragem. tremendo todo, sabe. E é tão gostoso, Imagino, né, você fazer um imagino. carrinho, porque você contracena com o ator, Exatamente, né. exatamente. É a nossa Você tá contracena. você tá dentro da cena, E né. um dia eu escutei da dona Natália Timberg falando, "Vocês são os nossos primeiros vocês são os primeiros captadores da nossa emoção", Verdade, né. Então e é verdade, isso é um privilégio, é um né, para quem privilégio. gosta É do que verdade. faz, e eu acho que Claro, para você estar em televisão você tem que gostar, tem. né. É muito isso, né, você sentir a emoção, né, de poder estar tendo o privilégio de captar a emoção desses monstros da nossa
televisão. É Né? verdade, é E ter verdade. cruzado com pessoas como você. Maravilhosa, babaiofa, minha eterna Babinha! babaiofa, babinha. Um beijo, muito Ai, obrigada por obrigada a você ter você por me vindo, chamar. dividir a sua história. Isso, não Agora sei tá se- registrado, eu hein, minha acho- gente? eu Ela acho do que eu lado fui- de cada lente, não Eu acho atrás que eu das fui câmeras. assim, não sei se eu falei tudo que estava Você falou tudo e proposto a você, falar. olha, você não prometeu nada, mas você entregou tudo. Ah, Tá adoro bom? essa frase. Maravilhosa, Linda, maravilhosa, te amo. maravilhosa. Eu também, minha amiga querida. E você que está aí assistindo o podcast, eu quero agradecer a Moringa, @Moringa_barra, que me apoia aqui no podcast, que faz o podcast ser possível. Obrigada, Mariana, toda a sua equipe. Você já sabe, agende já o seu horário e vá conhecer tudo que a Moringa pode te oferecer para você ainda ficar mais bela e mais belo. E sexta-feira lá tem happy hour, você sabia? Amanhã tem happy hour. Você chega lá, é um espumante, o Moisés está lá tocando um violão, cantando uma música e você se sentindo o quê? Preparada para o final de semana, preparado para o final de semana. Então tá aqui, @Moringa_barra. Mariana e sua equipe te espera lá. A gente cresce assistindo histórias, mas hoje a gente ouviu histórias, várias histórias da Cris, porque enquanto muita gente assistia a novela, ela estava lá segurando a câmera e, sem saber, mudando o enquadramento da realidade de muitas mulheres. Não num mundo que disse: esse lugar aqui, ó, não é para você. Ela foi lá, fez, ficou e está e permanece. E talvez seja isso que mais inspire. Não é sobre não sentir medo, é sobre não sair do seu lugar, mesmo quando tentam te tirar dele. Então, Cris abriu o caminho e ela veio aqui lembrar para a gente que toda a história, tem sempre alguém por trás. E essas pessoas também merecem ser vistas, tá bom? Então, você que ficou comigo até agora, eu te deixo com uma pergunta. Você, onde você ainda está pedindo permissão para ocupar um espaço que já podia ser seu? Fica pensando sobre isso aí. Compartilhe o nosso conteúdo com todo mundo. Já se inscreva no canal. Ative o sininho para receber toda semana quando a gente tem um episódio novo no ar, dando uma dica de filme, de série, novela, qualquer coisa que o audiovisual traga para você reflexão. Porque o audiovisual é a vida me dá arte, a arte me dá vida. E aí a gente vai levando como? Falando. Então eu te convido sempre. Bora falar?